E Pai amado, eu te apresento as vidas, famílias, aleluia, Jesus, eu te apresento, Senhor, eu te apresento, meu Pai, as crianças, livra, Senhor, as crianças. Romanos capítulo 6. A graça não nos deixa permanecer no pecado. Quando Deus me deu essa palavra na madrugada, diga a verdade, né, Jesus? Nos livra do poder do pecado. Essa graça que nos salva. Somos salvos pela graça. Mas essa graça não deixa nós permanecer no pecado. Porque tem gente aí pegando a graça para pecar. Tem gente aí pegando a graça para ter uma vida de pecado. A graça, ela me liberta do pecado. A graça me transforma. A graça me dá uma vida com Deus e me tira da vida do pecado. Então, quando Jesus vem para a nossa vida, não é para nós ficarmos no pecado. Eu sou salvo pela graça, sou salvo pelo Cristo. Mas esse Cristo que eu recebi na minha vida, ele tem que fazer essa obra aqui, me libertar do pecado para viver a graça, para viver a vida com Cristo, não a vida de pecado. Então, nós estamos no tempo de decisão. Nós estamos no tempo dos últimos tempos. E não brinque com a tua salvação. Não queira servir a Deus e a outro Deus. Não queira servir aos dois senhores. Não queira servir o mundo e dizer que serve a Deus. Porque a graça faz você deixar de servir o mundo. Faz você deixar o pecado. Somos libertos pela graça. A graça de Cristo que nos transforma, que nos mata para o pecado, para ter uma vida que Cristo teve aqui na terra. Então aqui diz, que diremos? Diremos, pois, permanecemos no pecado para que a graça mude? Olha aqui, nós vamos permanecer no pecado para que a graça mude? Ele está perguntando. Eu tenho que viver no pecado para que a graça ela possa ter abundância na minha vida? Olha aqui, de modo nenhum. Eu não posso viver no pecado para que a graça venha encher a minha vida. Eu tenho que largar o pecado para que a graça encha a minha vida. É bem clara a palavra de Deus. Não adianta você pegar a palavra de Deus e fazer ela entender para você continuar pecando. A palavra de Deus eu tenho que entender para me largar o pecado. Para me largar o pecado e não para me viver no pecado. É máximo entendimento a palavra de Deus. Mas se eu quero entender para eu continuar pecando, eu vou falar a palavra segundo o agrado que eu quero viver no meu pecado. Então, que diremos, pois? Uma pergunta. Permaneceremos no pecado para que a graça mude? Aqui a resposta. De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Se nós morremos e temos uma vida nova, uma vida com Cristo, então o pecado tem que morrer na minha vida. Ele não pode permanecer mais vivo. Então a graça ela veio para que eu mate esse pecado, para que eu rejeite esse pecado, para que eu renuncie esse pecado, para que eu me afaste desse pecado, para que eu fuja desse pecado. É para isso que a graça veio nos salvar. É para isso que a graça veio estar na nossa vida. Porque esse que diz que é salvo pela graça, se ele não largar o pecado, meu filho, a palavra está dizendo aqui, de modo nenhum. De modo nenhum eu serei salva tendo uma vida de pecado. De modo nenhum, cheia da graça, mentindo. É verdade? Vivo mentindo, aí eu quero dizer que eu sou cheia da graça, sou cheia do Espírito Santo, e aí eu vou estar contra a palavra de Deus? Porque a palavra de Deus diz que o pai da mentira é o diabo. Então, como é que o Espírito Santo vai encher num corpo que só tem prática de mentiras? Como é que o Espírito Santo vai habitar aonde tem a mentira? Não, ele não vai habitar onde tem a mentira. Nos ensinar aqui o que significa a graça na nossa vida. A graça na nossa vida não é permanecer no pecado. A graça na nossa vida é transformação de vida. É largar o pecado.
Vem como está, mas não vai ficar como está. Haverá uma transformação na sua vida, haverá uma transformação na minha vida. Graças a Deus, todos os dias somos transformados pela graça de Cristo, pela vida com Cristo, por Cristo encher a nossa vida com a palavra de Deus, com a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Se a minha salvação se resume em eu aceitar Jesus, eu receber Jesus na minha vida, eu reconhecer que Ele é o Salvador, que eu sou salva por Ele, então eu vou continuar pecando? Eu vou continuar tendo a vida de pecado? Por quê? Porque você é salva por Cristo e não pelas minhas obras. Mas as minhas obras, ela também pode me condenar e fazer eu perder a minha salvação. Tanto é que em Apocalipse fala, aquele que está em pé, vigie para que não caia. Se ele está dizendo, se você está em pé e vigie para que eu não caia, ele está dizendo que você pode perder sua salvação, que eu posso perder a salvação. Mas parece que a salvação não é importante para nós. Parece que a cura é mais importante que o marido, né? Eu quero marido, eu quero uma esposa, eu quero um carro, eu quero uma casa, eu quero a cura, eu quero bens, eu quero dinheiro, eu quero tanta coisa, mas não quero a salvação. Mas eu não quero viver a graça. Eu não quero ter a graça na minha vida, eu não quero ter vida com Cristo. Eu não quero Cristo na minha vida. Porque Cristo está na minha vida, tem que ter uma transformação na minha vida. Por quê? Porque eu tenho agora uma vida com Cristo. Por quê? Porque eu agora não tenho mais a vida do pecado. Ele me tirou do pecado. Ele me tirou da prática errada. Hoje Ele está me dando entendimento do que é certo e o que é errado. Se hoje eu pecar, eu tenho consciência que eu estou fazendo errado. Quando eu não conhecia as Escrituras, quando eu não ouvia as Escrituras, quando o Espírito Santo não tinha ainda, não estava na minha vida, que eu não tinha entendimento, eu estava pecando, mas eu era ignorante. Eu não conhecia a verdade. Então quem vai ser mais cobrado? Somos nós. Somos nós. Aquele ladrão era ignorante. Não é verdade? Ele era ignorante, ele não era um conhecedor da palavra. E Judas, que era um conhecedor da palavra, não foi salvo. E o ladrão, que não conhecia a palavra, foi salvo. Para você entender a diferença de ser um ignorante e de ser alguém que conhece a verdade. Porque o próprio Judas, que conhecia a verdade, não teve salvação para ele. O pensamento de Judas só era o quê? Dinheiro. O Senhor falou que o diabo ofereceu o tesouro da terra para Jesus, né? Então, Judas queria o tesouro da terra. Judas não estava nem aí para a salvação. Não estava nem aí para a palavra do mestre. Não guardou a palavra do mestre no seu coração. Ele tinha feito contra o Filho de Deus, levou à condenação. Levou à condenação dele. Por quê? Porque ele ouviu a verdade. Ele andou com o mestre. Um dos discípulos que estava aprendendo com o mestre. E poderia ele ter sido salvo, não poderia? Porque não é pela graça que somos salvos? Então por que Judas não foi salvo? Se não era pelas obras de Judas, era pela graça, era por Cristo. Você está entendendo? Ele já estava ali caminhando com o mestre. Todos foram salvos, mas Judas não foi. Então nós temos que entender o que é graça na nossa vida. O que a graça faz na nossa vida. A graça é uma vida com Cristo. A graça, ela me tira do pecado, ela não me deixa pecando, porque eu tenho Cristo. Se eu hoje recebi Cristo no meu coração, porque eu não queria mais viver a vida que eu estava vivendo. Eu não queria viver as mentiras, os enganos, os pecados, as práticas que não agradam a Deus. Porque a graça, porque eu tenho a graça, eu vou ficar sem agradar a Deus? Porque eu tenho a graça, eu não vou ser adoradora de Deus? Porque tenho a graça, eu vou ser adoradora do que o maligno me oferece? Porque eu tenho a graça, eu vou viver na vida de pecado? Não, ele está dizendo de jeito nenhum, de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Então, Nicodemos teria que nascer de novo. Então, quando você recebe Jesus no seu coração, é um novo nascimento, é uma nova vida. Não é a vida de pecado. Todos os dias nós estamos
rejeitando o pecado, nos afastando do pecado, fugindo do pecado, procurando viver a graça, procurando viver a vida com Cristo, a nova vida, a nova vida. É isso que temos que entender. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. E o Jesus, ele morreu por quê? Por nossos pecados. Quando Jesus morreu ali, naquele momento da morte dele, ali morria os nossos pecados. Quando ele ressuscitou, ali ressuscitava a nossa salvação, a nova vida. A nova vida. Então, por isso que quando nós recebemos Jesus, morremos, o nosso pecado é morto na nossa vida. Ele apaga todos os nossos pecados. Ele esquece. Ele lança no mar do esquecimento. E começamos uma vida nova, renovo, um novo começo, uma nova história, uma história cheia da graça, cheio de Cristo, cheio de quê? De vida com Cristo, não aquela vida de pecado. Pedimos perdão do Senhor para vivermos novamente o pecado? Não, pedimos perdão para ter uma nova vida, frutos de arrependimento. Perdão. Ele é um perdão verdadeiro? É um perdão que você vai ter frutos de arrependimento? Ou é o perdão que você está pedindo, mas você continuou na mesma prática? Continuou fazendo as mesmas coisas erradas? Porque quando eu peço perdão, tem que ter fruto de arrependimento, uma vida nova. Haverá um fruto desse meu perdão. Haverá um fruto desse meu arrependimento. Então, quando nós aceitamos e recebemos Jesus na nossa vida, nós pedimos perdão, nós entendemos toda a nossa vida errada, nós entendemos que nós temos que largar o pecado, então haverá frutos desse arrependimento, mudança de vida. O Espírito Santo, a graça na nossa vida, transforma a nossa vida. O Espírito Santo na nossa vida, ele muda o nosso caráter. Você não é mais a mesma pessoa. Quantas coisas você já largou? Quantos pecados você já abandonou? E vai continuar abandonando. Porque a cada dia que você ouve a palavra, há uma libertação na nossa vida. A graça está sendo derramada. E essa graça sendo derramada na nossa vida, ela nos liberta desse pecado. Conhecereis a verdade vos libertará. A cada vez mais que você se aprofunda na palavra de Deus, que você busca a palavra de Deus para a sua libertação, ela gera libertação, ela gera arrependimento, ela gera entendimento que eu estou fazendo as coisas erradas e que não quero mais fazer, que não devo mais fazer, que não posso mais fazer. Por quê? Porque eu recebi Jesus no meu coração e ele é santo. E onde o santo está, não há pecado, porque ele é luz. E onde a luz está, as trevas não podem ficar. O que é treva? É pecado. É pecado. E Jesus não é luz? Então nós não recebemos a luz? A luz não anda conosco? Nós não somos a luz do mundo? Então, as trevas não têm que sair. Não tem como. E Cristo está no meu coração e não haver mudança de vida. E não haver uma nova vida. E não haver uma vida cheia de graça. Receberam Jesus. A prática ainda é a mesma, de pecado, de vida errada, de mentira, de enganação. Mas ainda assim, ainda há tempo de arrependimento. Ainda assim, a palavra de Deus continua sendo ministrada, pregoada. Para quê? Para que haja arrependimento nessas vidas. Mesmo Deus mostrando, tá vendo? Tá vendo? Cada dia Deus vai mostrando, né? Os frutos eu te conheço. Pelos meus frutos você me conhece. Você não vai me conhecer pelo que eu prego, pelo que eu falo. Porque a palavra é perfeita. Mas você vai me conhecer pelos meus frutos. Pelo tipo de pessoa que eu sou. Pelo tipo de pessoa que eu procuro viver. Pela minha vida com Deus. Pela minha vida separada. Aquilo que eu gostava hoje não gosto mais.
A vida que eu vivia antes de ter Jesus no meu coração, eu não vivo mais. Eu não vivo. Eu não quero mais. Não me dá prazer. Hoje não me dá prazer. Porque o meu prazer é adorar a Deus. O meu prazer é falar de Deus. O meu prazer é estar orando. O meu prazer é saber que eu estou agradando a Deus. O meu prazer é saber que Deus está na minha vida. O meu prazer é saber que quando eu oro, Deus me ouve. O meu prazer é saber que quando estão me condenando, Deus está ali falando no meu ouvido. Tu não é culpada. Quem é que julga? Né? Quem é que julga? Ensinou o caminho da verdade e a vida. Você, para quem for, você está livre de acusação. Aí o inimigo quer te acusar 24 horas. Sempre quer te acusar. Se alguém está fazendo alguma coisa errada, é você que é culpada. É você. Se teu marido é assim, tu é culpada. Se teu filho é assim, tu é culpada. Sempre o inimigo vai querer colocar na tua mente acusação. Sabe para quê? Para te largar a tua vida com Deus. Para que você se sinta a pessoa tão errada. Sabe quando você vê as pessoas sofrerem? Você sabe que aquelas pessoas estão sofrendo porque estão tendo aquela vida errada. Aí alguém chega com você e diz: tu é que é culpada. Ora por vidas. Você que está ali tendo uma vida, orando por vidas para elas serem libertas. Alguém chega com você, você está orando pela tua família. Aí alguém chega com você e diz: tu que é culpada, tu que é culpada. O que você entende? Meu Deus, essa vida está sofrendo, a culpa é minha. Na hora você vai se condenar. Na hora você vai ali se julgar também. Na hora você vai receber aquelas palavras de julgamento, de acusação, e você vai entender que aquela vida está sofrendo por tua culpa. Mas aí o Espírito Santo de Deus vem, porque você está cheia da graça. Aí ele vem com você e diz assim: não, tu não me impede eu agir. A hora que eu quiser agir, eu vou agir. A hora que eu quiser fazer, eu vou fazer. E tu, com as tuas orações, com o teu jejum, com o teu choro, tu não vai impedir, não. Eu disse: é verdade, né, Senhor? Eu não posso impedir. Quando alguém chega aqui pedindo oração porque pessoas estão na UTI, eu oro. Mas se é tempo de Deus escolher, eu não vou impedir. Quantas vezes você já orou por alguma pessoa que você ama tanto e Deus levou? Por quê? Porque nossas orações não vão impedir o tempo que Deus determinou para aquela pessoa estar na terra. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Então eu quero que você entenda, porque muitas das vezes Deus permite eu viver as coisas. Sabe por quê? Porque você está vivendo. Você está se julgando. Você está se condenando. Você está aí sofrendo e botando a culpa em você. Você está deixando colocar a culpa em você como se você fosse Deus. Não é verdade? Porque qual é a tua vontade? Não é ver aquela pessoa liberta? E se você é tão culpado do erro daquela pessoa, por que você não seria aquela pessoa para ajudar aquela pessoa que está no erro? Você está entendendo? Então, muitas das vezes você está passando por situações porque você vai entender a dor dos outros. Você vai entender quando te acuso. Você vai entender quando te julgo. Você vai entender que o inimigo quer parar você. O inimigo não quer parar os que não oram. O inimigo quer parar o que ora. O inimigo não quer parar os que não jejuam. O inimigo quer parar os que jejuam. O inimigo não quer parar esses que estão renunciando por Cristo. Ele quer parar os que estão renunciando ao pecado. O inimigo não quer parar aqueles que servem a ele. O inimigo quer parar você. Por isso que ele vem usando pessoas que você ama. Pessoas que você quer que elas sejam bem, que elas estejam bem, que elas sejam servos e servas de Deus. Servos e servas de Deus. O inimigo vai usar pessoas que vai te ferir, vai te machucar na hora, vai te abater, vai mexer, vai fazer você ali entrar em julgamento e condenação às vezes. Muitas das vezes você está se condenando. Mas você não é Deus, coloca isso na tua cabeça. Você não é Deus para mudar a vida de ninguém. Eu não sou Deus para mudar a vida de ninguém. Eu posso pregar a palavra de Deus, se você não receber a palavra de Deus e não largar a prática do pecado, a tua vida continua a mesma.
Eu escuto a palavra de Deus junto com vocês, eu aprendo a palavra de Deus. Se eu não largar o pecado, não é vocês o culpado da prática. Né? Todas as lives aqui Deus tem falado de mentira, de enganador, de marido que está aí traindo a mulher. Deus tem falado tanta coisa e a pessoa continua ali fazendo a mesma coisa. Quem me acompanha está sabendo. Qual é as pregações que Deus tem falado? Resistir o diabo, ele fugirá de vós. Não caia em tentação. O inimigo vai oferecer prato. Larga a mentira, porque o pai da mentira é Satanás. Todas as pregações, quando é pregação de cura, é de cura. Quando é pregação para nós resistir o maligno e haver uma transformação na nossa vida, eu não estou dizendo, irmão, vai lá, irmão, terminou a live, vai lá com a irmã, o irmãozinho casado. Eu estou orando pela esposa. Eu estou orando pela família. E eu vou dizer para aquele irmão ir lá bater papo com uma jovem solteira, casado. É isso que vocês escutam? Eu fico incentivando vocês aqui a ter prática do pecado? Eu fico incentivando as mulheres casadas a ter prática do pecado? Pelo contrário, eu fico falando para vigiarem. Porque o que está cheio de enganadores e mentirosos, por que as pessoas não querem a Cristo? Por que as pessoas falam de pastores, de missionários, de povo que leva o evangelho? Por causa da prática desse povo. Por causa das nossas práticas. Falamos, mas a nossa prática é diferente. Aí os próprios que estão conosco vai se afastando, vai desacreditando. Quantas vezes a gente escuta? Ah, tá lá, mas depois tá lá me cantando. Tá lá, mas depois tá lá fazendo isso. Tá lá, mas depois tá fazendo aquilo. Quantas vezes a gente escuta isso? Quantas vezes? Então, aleluia, o Senhor está falando aqui que a graça, ela nos tira do pecado. Ela não nos deixa no pecado. Somos salvos pela graça, mas essa graça nos liberta do pecado. Essa graça vai matar esse pecado na nossa vida. Conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é a palavra de Deus. A verdade é essa que ele está dizendo, olha, há uma condenação para ti. Os mentirosos não herdarão o reino do céu. Os fornicadores não herdarão o reino do céu. Os feiticeiros não herdarão o reino do céu. Feiticeiro é todo aquele que faz uma oração contra. Feitiçaria é uma oração contra a vida de alguém. Por isso que eu sempre digo, sempre peça para Deus fazer a vontade dele. Se eu peço para Deus fazer a minha vontade e não é a vontade de Deus, significa que eu estou fazendo uma oração contra a vontade de Deus. Senhor, eu quero isso, mas seja feita a tua vontade. A oração do Pai Nosso nos ensina isso. Nos ensina a orar. Seja feita a tua vontade. Você abre ali uma sorveteria. Aí a tua vizinha abriu uma sorveteria do outro lado. Aí você, como crente, vai orar. Vai fazer oração de feiticeiro contra aquela vizinha. Por que você pode abrir uma porta de sorveteria e a tua vizinha não pode? Por quê? Se você tem Deus na tua vida, tu vai prosperar mesmo que ela abra aquela porta. Mas você está lá preocupada e você vai orar, vai jejuar para Deus fechar a porta porque ela está com inveja de você. Ela está com inveja de você e você está fazendo uma oração de feiticeiro. Porque Jesus nos ensinou para nós orarmos, para nós perdoarmos os nossos inimigos e orarmos pelos nossos inimigos. O Senhor não nos ensinou a amaldiçoar os nossos inimigos, mas orar por eles. Então, aleluia, Deus, porque tem tanta gente que se preocupa tanto com feiticeiros, né? Mas não se preocupa se você não tem entendimento, se você está sendo uma feiticeira, se você está sendo um feiticeiro. Por isso que a tua boca sempre tem que ser para abençoar a vida. Sempre para desejar o bem para a vida, principalmente para o nosso inimigo, ele ensinou. Porque amar aqueles que a gente ama é muito fácil, é verdade? Mas amar os nossos inimigos e amar significa que você deseja o bem, Senhor, abençoa ele.
Abençoa ela. Quando ela for abençoada, ela não vai me perseguir. Quando ela for abençoada, quando ela tiver vida contigo, ela vai entender que eu não desejo mal para ela. Eu quero que ela, que eu estou desejando bem para ela. Que eu quero que ela seja abençoada como eu quero ser abençoada. É você querer para o próximo aquilo que você quer para você. O marido casado fica traindo a mulher. Se ele descobrir que a mulher dele está traindo, pelo amor de Deus, tem homem que até mata a mulher. Até mata. Mas ele pode trair, né? Mas não pode, mas vai ele descobrir uma traição de uma mulher. Vai. Para ver o que acontece. Mas por que ele pode trair e a mulher dele não pode? Quer dizer que o erro é bom para ele pode fazer e ela não pode? Nem ele nem ela não pode. É isso que nós temos que entender. Se ela não pode, eu também não posso. Se a mulher não pode trair, o homem também não pode. Se o homem não pode trair, a mulher também não pode. Então não adianta. Não adianta, porque se você descobrir a traição da tua mulher, você vai gostar? Apesar que hoje, né, estamos no tempo aí pervertido, que hoje o relacionamento é a 4, é a 5, é a 6, sei lá quantos são. É multidão, né, que a gente vê show, o sexo explícito em shows. Aquele povo levando uma multidão para o inferno. Você ainda não prestou atenção no que está acontecendo? Você já viu o que está acontecendo? A terra está uma Sodoma e Gomorra? Você não está vendo que aonde a gente passa é fedor de pecado? É podridão de pecado? Meu Deus do céu, você não está vendo o que está acontecendo? Jovens e jovens sendo incentivados para a droga, para a prostituição, para o sexo ilícito, para tantas coisas erradas. Jovens, multidões, e você ainda paga. Você ainda paga para o teu filho lá que não trabalha para ir para aquele lugar. Você ainda paga. Dizendo que ele vai curtir. Que curtição é essa? Onde que o Lucas entrou aqui na madrugada pedindo ajuda para sair da droga? Pedindo oração. E tem pessoas incentivando as outras a entrar na droga. Porque aquele que não tem pecado que atira a primeira pedra. E o que tem de gente cheia de pecado atirando pedras. O que tem de gente de pecado atirando pedras. Por quê? Por quê? Porque não querem Jesus. Por quê? Porque não querem matar o pecado. Por quê? Porque não querem nascer de novo. Por quê? Porque a sua mente está tão cauterizada, tão perversa. É uma geração perversa. Lembra daquele povo antigo que tinha temor? Lembra daquelas mulheres tementes a Deus? Mulher de um homem só. Mulher que quando ficavam viúvas, elas não queriam saber de outro homem. Não, a minha mãe disse, o meu corpo, a minha mãe disse para todas nós ouvirmos, minha filha, esse corpo aqui que teu pai conheceu, nenhum homem mais vai conhecer. Eu ouvi isso da minha mãe. Aquele povo antigo, temente a Deus, aquele povo que amava com vida e até depois da morte. Porque minha mãe amou meu pai até depois da morte. Depois que Deus escolheu meu pai, ela continuou amando meu pai, porque ela disse. E nós incentivamos, porque ela era viúva, ela estava livre para casar. Não tinha pecado se ela casasse com ninguém. E mostra o corpo dela para todos os homens. Ainda se acha o máximo. Hoje, o que mais você vê? Virou profissão mostrar o corpo de um homem, o corpo de uma mulher, né? É profissão. O temor não tem mais, pudor não tem mais, vamos dizer assim. Aí dizem que é liberdade, dizem que o povo antigo era careta, o povo antigo era mais santo do que essa geração perversa. O povo antigo tinha mais temor do que essa geração moderna. Moderna para quê? Para pecar? Moderna para quê? Para adulterar? Moderna para quê? Para se prostituir? O bem virou antigo, povo antigo. E Jesus, ele é de ontem, de hoje e de sempre. Jesus não é moderno. A palavra com a sua salvação.
Jesus está voltando. Não troque a sua salvação por um prazer. Sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Graça é ter novidade de vida. Graça não é eu continuar na vida velha. Graça é eu ter novidade de vida. Ser nova criatura. Largar o pecado. O pecado tem que ser morto na minha vida. E eu ter vida com graça. Vida com Deus. Mas parece que não é importante a vida com Deus. O pecado ainda é mais importante do que Deus para a minha vida? O pecado ainda é mais importante para a tua vida do que vida com Deus? Porque não existe vida com Deus se não largar pecado. Não existe vida com graça continuando no pecado. A graça cada dia me liberta do pecado. A graça cada dia me dá uma vida nova. Por isso que a palavra de Deus ela é renovada todos os dias. Porque a cada palavra ministrada, eu tenho um renovo na minha vida. Tem uma graça sendo derramada na tua vida. Tem uma graça de Deus sendo derramada na tua vida. Tem o fruto do Espírito Santo sendo gerado na tua vida, na minha vida. Porque se é para nós continuarmos no pecado, eu não preciso estar aqui. Porque se formos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Você entendeu? Se nós morremos com Cristo, nós ressuscitamos com Cristo. Morremos para o pecado e ressuscitamos sem pecado. Morremos para o pecado e agora nascemos para a vida transformada, uma vida cheia de graça. A cada dia você larga um pecado. A cada dia você tem uma mudança na tua vida. A cada dia um fruto do Espírito Santo. Nasceu um fruto, uma árvore ela não dá só um fruto, né? Cada dia é um fruto do Espírito Santo para nós. A cada dia, cada palavra, cada renúncia, a cada pecado que tu mata. Não, isso aqui não me serve mais, isso aqui eu não quero mais, isso aqui foi vergonha na minha vida. Isso aqui morreu na minha vida. E aí é um fruto sendo gerado. É uma nova vida, uma nova paz, uma nova história. É esse Cristo ressuscitado em nossas vidas. Morto com nossos pecados e ressuscitado para a vida eterna. Ressuscitado para a vida de Cristo. Vida nova. Um nascimento novo. Isso que a graça faz. Não existe graça na minha vida com pecado. Na hora que eu peco, Senhor me perdoa. Lá vai eu para oração e jejum. Senhor me ajuda, me dá domínio próprio, não deixa eu cair em tentação. E você vai para a humilhação porque você sabe que errou. Na hora, você sabe que errou. Na hora, a carne reconhece que errou porque o Espírito Santo, né? Há uma guerra do Espírito com a carne. Teu Espírito está lá, em comunhão com Deus, e a tua carne lá, querendo pecar. Tua carne lá pecando, e o teu Espírito, meu Deus, e guerra. Senhor, eu não queria isso. E você chora e você se humilha para Deus. Me liberta, Senhor, desse pecado, porque hoje eu sei a verdade, Senhor. Hoje eu sei a verdade. Aí começa aquela guerra do teu corpo com o Espírito. O Espírito que está em união. Em união com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo ele se une com o nosso Espírito. Uma comunhão de Espírito. Uma comunhão de quando o corpo perca, o Espírito Santo que está unido com o teu Espírito já te alerta. Aí você já se arrepende, você chora, você se condena e você grita, Senhor, me liberta, que eu ainda não consegui, eu ainda caí de novo em tentação. E você se humilha para Deus, pedindo a tua transformação. É assim? É assim que você tem vivido? Com a graça? Para matar esse pecado? Para ter uma vida nova com Cristo? É assim que nós vivemos?
Ou nós vivemos continuando pecando todo dia, dizendo que vamos ser salvos pela graça? Dou nossos pecados, mas ele espera mudança de vida quando nós nos arrependemos. Frutos desse arrependimento. Com verdadeiro perdão, ele gera frutos de arrependimento. Porque se eu peço perdão de Deus e eu volto para o mesmo pecado, eu não me arrependi. Não me arrependi. Porque o verdadeiro perdão, ele gera mudança de vida na minha vida. Não, nunca mais vou fazer isso. Não faz. Porque verdadeiramente você entendeu que aquele pecado estava te fazendo mal. Que aquele pecado estava sendo uma vergonha para a tua vida. Que aquele pecado estava destruindo com a tua vida, com a tua família. Estava fazendo você sofrer, estava fazendo tua família sofrer. O que mais as mães fazem é sofrer pelos filhos. Eles estão errando e a mãe fica sofrendo. É verdade? Você chora pelo teu filho que está na droga. Você chora pela tua filha. Você vive chorando para ajudar tua filha, para ajudar teu filho, para ajudar teu amigo. Você está sofrendo junto. Você sofre junto com eles. Porque você não quer ver eles nessa vida. Você não quer ver. E você sofre junto com eles. Você sofre junto com o pecado deles. Jesus não morreu por causa do nosso pecado? Jesus não sofreu por causa do nosso pecado? Jesus foi humilhado por causa dos nossos pecados. Quantas vezes você é humilhado por causa do pecado dos teus filhos? Quantas vezes você está sofrendo por causa do pecado do teu marido? Quantas vezes você está sofrendo por causa do pecado da tua esposa? Quantas vezes você está sofrendo por causa do pecado dos outros? Porque Jesus sofreu por causa dos nossos pecados. Jesus sofreu para uma cruz por causa do nosso pecado. E não é diferente, né, Camélia? Não é pura verdade? A gente sofre por causa do pecado dos outros. Jesus sofreu primeiro do que nós. Jesus sofreu primeiro do que nós por causa dos nossos pecados. E hoje, você que está aí procurando matar o pecado na tua vida para você ser cheio da graça, você também está sofrendo, como Jesus sofreu por causa dos nossos pecados. Quantas mães estão chorando por causa dos pecados dos filhos? Elas não aguentam mais ver seus filhos na vida que são. No cárcere, no tráfico, nos assaltos, nas drogas, na prostituição, na desobediência. Seus filhos não estão felizes, não fica feliz no casamento, vive vários divórcios. Quantas mães estão sofrendo por causa do pecado dos seus filhos? Quantas mães? Quantos filhos estão sofrendo por causa do pecado das suas mães? Né? Está sofrendo porque aquele filho está morto, porque aquela filha está morta, porque o pecado é morte, mas vida com Cristo é vida. É vida. É vida nova. É vida nova. Porque tem pessoas que acham que nós vamos sofrer porque um filho morreu, porque Deus escolheu. A gente sofre muito mais com os filhos vivos, com o marido vivo, que é um adúltero, com uma esposa viva, que é uma adúltera, né? Porque hoje é homens e mulheres praticando o mesmo erro. E você está aí chorando com filhos mortos vivos. Você está chorando com o marido morto, com aparência de vivo. Só é um corpo na terra. Mas esse corpo ainda não tem a graça. Porque quando esse corpo tem a graça, há uma transformação nesse corpo. Vai começar a mudar. Lembra da borboleta, do casulo? Haverá aquela mudança, aquela transformação. Eu fico olhando a maravilha de Deus, o poder de Deus transformado uma largata em uma borboleta. Até como é que o Senhor pega uma largata, né? Rasteja pelo chão. Transformar numa linda borboleta. Aí ele pega pecadores que rasteja pelo chão e transforma em filhos de Deus. E transforma em santos. E transforma em criaturas cheias da graça.
cheio de Deus, cheio da presença de Deus, nova vida. Antes você não tinha valor, hoje você tem valor. Antes você era um bastardo, hoje você tem pai. Antes teu nome estava escrito no livro do acusador, e hoje teu nome está escrito no livro da vida. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é lindo, né? Diz o quê? Porque se formos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho, ou a mulher velha, né? Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não servimos mais o pecado. É isso que a graça faz na nossa vida. Ela tem que estar na minha vida e matar esse pecado. Vamos ser salvos pela graça, então haverá morte do pecado na nossa vida. Porque a maioria de pessoas que vivem no pecado adoram salvo pela graça. Em nome de Jesus, seremos salvos pela graça. O pecado vai morrer em nós, vai ser crucificado em nós, e nós viveremos sim a graça. Viveremos cheio, aleluia, desse Cristo que é santo. Aleluia, Deus, desse Cristo que ressuscitou, cheio da graça. Aleluia, Jesus, desse Cristo que nos deu, aleluia, Jesus, o direito da graça, o direito da salvação. Ele veio para o mundo, andou com pecadores, mas não pecou. Ele veio para o mundo e disse que venceu o mundo, e nós também venceremos. Ele disse, aleluia, Jesus, que ele estava no mundo, mas ele não era desse mundo. E nós não somos desse mundo. Nós não somos do pecado. Hoje nós somos filhos de Deus. Hoje nós somos cheios da graça. Você é cheio da graça? Porque se você ainda não é, ainda há tempo de arrependimento. Ainda há tempo de nós nos arrependermos. E ainda há tempo de nós termos essa vida nova. Isso que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não servimos mais o pecado. Não sirva o pecado. Não sirva. Temos que colocar isso no entendimento. Pecado, eu não vou te servir mais. Eu sirvo a Cristo. Não te sirvo mais. Se não entrar isso no nosso entendimento, nós vamos falar que estamos cheios da graça, cheios do pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, queremos que também com ele viveremos. Você entendeu? Morremos com Cristo. Por quê? Porque Cristo na minha vida, Cristo é santo. Como é que Cristo vai habitar na minha vida e eu não vou ter mudança de caráter? Como é que Cristo vai habitar na minha vida e eu vou continuar com o mesmo caráter? Como é que Cristo vai habitar na minha vida e eu vou continuar no mesmo pecado? Então ele não habita na minha vida. Porque se ele habita na minha vida, haverá mudança de vida. Haverá vida com Cristo e não com o pecado. Haverá vida com Cristo, vida nova. O pecado tem que ser morto. E Cristo é vida. E Cristo é luz. E essa treva de pecado tem que sair da minha vida. Tem que sair da nossa vida. Sabendo que havendo Cristo ressuscitado dos mortos já não morre, e a morte não mais terá domínio sobre ele. Agora chega a nossa salvação. É verdade? Então teremos a vida eterna. Por quê? Porque morremos para o pecado. O pecado não entrará no reino do céu. Prostitutos, adúlteros, mentirosos, fornicadores, leia lá, o que te afasta do céu. Ele disse em Apocalipse, vigiai para que não roube a tua coroa. Aquele que está em pé, vigie para que não caia. Então eu posso perder minha salvação. Aquele que está sujo, se suje mais. Aquele que está limpo, se limpe mais. Cristo na minha vida, ele tem que continuar essa limpeza na minha vida.
Ele tem que continuar essa limpeza na tua vida. Cristo está na tua vida, então não te preocupa, ele vai continuar te limpando. Aquele pecado que era agradável não vai ser mais. Aquela prática que você sabe que é errada, você tem Cristo na tua vida, ela vai sair da tua vida. Porque Cristo está na tua vida. Ele começou a obra, ele vai terminar a obra. Ele começou a obra, ele começou a libertação em nossa vida. Lembra quando você aceitou Jesus? Quando você permitiu Jesus entrar no teu coração? Aceitou ele entrar no teu coração? Você lembra quem você era? Quem você é hoje? Examine a tua vida, porque eu vou examinar a minha. Lembra? O que mudou na tua vida? Qual o pecado que você largou? Quantos pecados nós temos largado até hoje? Ou você voltou a beber o vômito? Ou você voltou, como cão, a tomar o seu próprio vômito, que o Senhor já tinha te limpado? Então, pois quando a ter morrido de uma vez morreu para o pecado, mas quando a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus nosso Senhor. Nós temos que ter vida para Deus, viver para Deus, e consagrados para Deus, com vida consagrada para Deus, vida com Deus, da palavra de Deus, da obediência a Deus, de renúncia do meu eu, do renúncia da minha carne, de renúncia da minha vontade, para viver a vontade de Deus, para Cristo viver na minha vida. Eu tenho que me diminuir. Eu tenho que matar o meu eu tenho que matar as minhas vontades para Cristo crescer na minha vida. Para que Cristo viva em mim, eu tenho que matar o meu eu, a minha vontade, o meu prazer da carne. Não é a carne que é pecadora? Não é a carne que é pecaminosa? Então eu tenho que matar essa carne. Tenho que matar a minha vontade, renunciar às minhas vontades, para viver a vontade de Cristo. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecer de suas concupiscências, que o pecado não venha reinar no teu corpo. Quem tem que reinar no meu corpo é o reino de Deus. A vontade de Deus. O que é o reino? O reino de Deus é um reinado. Quem reina um reino é um rei. Então esse rei, ele tem que reinar a minha vida. Quem manda na minha vida é o rei. Quem manda na minha vida é Deus. Quem manda na minha vida é o meu Senhor. Quem manda na minha vida não é mais o pecado. Então coloca aí no teu coração, no teu entendimento, que esse pecado não manda no teu corpo. Porque você tem vida com Cristo. Porque você tem a graça. Então quem tem que mandar no meu corpo é quem? Tá aqui, ó. Que mensagem linda, né? Eita, Jesus, Deus é maravilhoso. Perfeito, perfeito. Não tem imperfeição em Deus. Ele é perfeito, a palavra dele é perfeita. Não tem pecado em Deus. Aleluia. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Aí tem gente, né, botando a culpa no corpo. Não, a carne é pecadora. Claro, é pecadora porque você está deixando o pecado reinar a tua carne. Muito simples o ensinamento. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Porque as pessoas botam a culpa na carne, né? Ah, eu pequei porque a carne é fraca. Se ela é fraca é porque Deus não está reinando na tua carne. É isso que ele está dizendo para nós. Se eu pecar é porque Deus não está reinando na minha carne. Porque se eu aceitei Jesus para o meu pecar, para minha carne mandar, eu não preciso ter Jesus na minha vida, porque a minha carne vai ser mais poderosa do que Deus.
É isso que ele está dizendo. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo. Quem tem que reinar no nosso corpo é Cristo. Quem tem que reinar no nosso corpo é Deus. Quem tem que reinar no nosso corpo é o Espírito Santo. Porque as pessoas dizem, não, a carne é pecadora. Então nenhum de nós vamos ser salvos. Ela é pecadora? Então o Senhor não vai reinar na nossa carne. É isso que ele está dizendo aqui na palavra dele. Ele está dizendo que não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Jesus, quando estava na terra, em corpo mortal, o pecado não reinou na carne dele. Ele não é o nosso exemplo? Ele é o nosso exemplo. Ele não venceu o pecado? O pecado não reinou no corpo mortal de Cristo. Ele disse que ele venceu o mundo. Ele andou com os pecadores, mas o pecado dos pecadores não reinou no corpo de Cristo. Então ele veio como exemplo dizendo, tu pode andar com o pecador, mas o pecado deles não vai reinar no teu corpo, não. Porque quem vai reinar no teu corpo sou eu. Eu sou o teu rei, eu sou o teu dono, eu sou o teu senhor da tua vida. Muita gente vai botar a culpa na carne, né? Ah, eu pequei porque a carne é fraca. É fraca porque tu não tá deixando Jesus reinar na tua carne. Deixa Jesus reinar na tua carne. Para ver se o pecado vai ser reino na tua carne. Por isso que ele disse, venha a nós o vosso reino. Reinar no meu corpo, na minha alma, no meu espírito, em todo o meu ser. Em todo o meu ser. Vamos parar de botar a culpa do pecado na carne. E sabe quantos vão ficar? Porque estão dizendo que a carne é pecadora? Jesus veio para desfazer essa maldição. Adão pecou, mas veio Jesus e mostrou que em corpo ele não pecou. Ele veio, Jesus, em corpo, mudar a nossa história, mudar a nossa sentença. De pecadores para santos, de pecadores para filhos de Deus, de pecadores para viver vida com Cristo, cheio da graça. É perfeito, a palavra de Deus é perfeita, é cheia da graça. Pouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Os meus membros têm que ser para Deus, o meu corpo tem que ser templo do Espírito Santo. E se é templo do Espírito Santo, então não pode ser um templo de pecado. Nos liberta do pecado. Ele não está no meu tempo para me continuar no pecado. Porque pecaremos, porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. De modo nenhum. Ele está perguntando novamente, por quê? Pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não podemos pecar porque estamos debaixo da graça. De modo nenhum nós podemos ter vida de pecado, porque o pecado nos leva à morte. O salário do pecado é a morte. A graça não vai poder te livrar da morte se você não deixar a graça reinar o teu corpo. A graça tem que reinar na minha vida, tem que reinar no meu corpo. O pecado não pode reinar mais no meu corpo. O pecado não reinou no corpo de Cristo que estava no mundo, que estava na terra, que andava com os pecadores. Não sabeis vós que a quem vós apresentado por servos para lhe obedecer? Sois servos daquele a quem obedeceis ou do pecado? Para a morte ou da obediência para a justiça? Você é servo do pecado? Você é servo do teu corpo porque a carne é pecadora? Que é o que mais a gente escuta, né? Ou você é servo de Deus? Eu sou serva de Deus. Tá aqui, ó. Não sabeis vós que a quem vós apresentardes por servos para lhe obedecer? Sois servos daquele a quem obedeceis? Ou você é servo do pecado? Vamos escolher de quem nós somos servos. Do pecado ou servos e servas de Deus? Então diz o quê?
Ou do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? É a obediência, né? E aqui diz: e de liberdade do pecado foste feito servo da justiça. Estamos livres do pecado. Estamos livres do pecado para sermos servos de Deus, servas de Deus. O sacrifício de Jesus na cruz não foi para me viver na terra no pecado. Foi para matar o pecado que há na minha carne e para que ele viva em mim. E aqui diz: falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentaste os vossos membros para servirem à imundícia e a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servir a justiça, para a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Ele está dizendo: falo como homem pela fraqueza da vossa carne. Pois que assim como apresentardes os vossos membros para servir a imundície, para servir o pecado e a maldade, agora, assim apresentai agora os vossos membros para servir a justiça, para a santificação. O meu corpo agora não é mais para o pecado. O meu corpo agora é para a santificação, porque sou templo do Espírito Santo. Se assim eu sou. Porque quando erais servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhais então das coisas que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação. E por fim da vida eterna, porque o salário do pecado é a morte. Então para de dizer que a tua carne é pecadora. É como se você estivesse te condenando à morte. Era como se você estivesse dizendo que não há salvação para você. Você está entendendo? Quando eu digo que a minha carne é pecadora, eu estou me condenando à morte. Porque o salário do pecado é a morte. Então não te condena mais à morte. Que o teu corpo seja para santificação, para ser membro de Deus, membro do corpo de Cristo. Você acha que o corpo de Cristo tem pecado? Você acha que Cristo Santo, que venceu o pecado, há pecado no corpo dele? Somos o corpo de Cristo. Pecadores, como o corpo de Cristo? Tem que ter morte desse pecado na minha vida. Tem que ter morte do pecado na minha vida. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Entendeu o que é graça? Eu entendi. Há muito tempo que eu entendi que a graça, ela veio para me libertar do pecado e não para me viver no pecado. Graças a Deus sempre me deu esse entendimento. Por isso que eu luto para matar o meu pecado. Por isso que a maior guerra não é contra a potestade e principados. A maior guerra é contra o pecado. O pecado que quer usar o meu corpo. E eu quero que o meu corpo seja templo do Espírito Santo. Eu quero que meus membros do meu corpo sejam para Cristo e não mais para o pecado. Aprendo junto com vocês. Louvado seja o nome. Cada palavra ministrada, Deus me deu essa palavra na madrugada, eu fiquei maravilhada. E hoje nós vamos sair daqui, não o pecado reinando da nossa carne, mas o Espírito Santo de Deus reinando na nossa vida. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe nossa vida. Que o Espírito Santo de Deus venha nos encher da graça. Essa graça que nos liberta do pecado.